primeiro conflito dos Tudors no trono, Lambert-Simnel. A Guerra das Rosas foram marcadas por uma sequência confusa de monarcas roubando o trono, vencendo, retomando o trono inglês, mas isso finalmente terminou com Henrique VII derrotando Ricardo III na Batalha de Bosworth e se tornando o primeiro monarca da dinastia Tudor. No entanto, isso estava longe de ser o fim da história, pois pelo menos duas figuras entraram para a história como pretendentes ao trono. Oi, eu sou a Steph e hoje vamos falar do primeiro grande confronto de Henrique VII quando ele chegou ao trono da Inglaterra. Se você não viu como ele chegou aqui e como ele foi rei, os vídeos vão estar na legenda. O primeiro grande confronto da família Tudor e de Henrique VII como rei foi um jovem chamado Lambert-Simnel, embora seu nome provavelmente fosse João. Suas origens são obscuras, mas ele provavelmente nasceu por volta de 1476 em Oxford. Seu pai era Thomas Simnel, que poderia ter sido carpinteiro, vendedor de órgãos ou até sapateiro. Não sabemos quem foi a mãe de Lambert ou se ela ainda estava por perto. Tudo isso não era incomum para alguém que fosse um plebeu do século XV, exceto que esse era alguém que estava prestes a se apresentar como rei. Um detalhe é que quase tudo o que sabemos dele vem da época Tudor, então possivelmente pode ser mentira, já que eles precisavam provar que sabiam mais do que sabiam. Portanto, grande parte da sua história pode ter sido ajustada e alterada mesmo antes de ser registrada, há cerca de 500 anos. A primeira menção do impostor ao trono de Henrique VII, Lambert-Simnel, ocorre em Dublin, no inverno de 1486, quando se soube que um jovem estava alegando ser Eduardo Plantagenet, conde de Warwick e o último homem sobrevivente da casa de York e filho de George, duque de Clarence, irmão do meio do falecido rei Eduardo IV, aquele que morreu afogado em um barril de vinho, sabe? Então, alguns relatos até dizem que Lambert inicialmente fingiu ser o Ricardo de Shrewsbury, o filho mais novo de Eduardo IV, que é um dos príncipes da torre, mas depois mudou, alegando que era o conde de Warwick. Nem ele sabia quem ele queria ser. O problema é que o Eduardo Plantagenet, o irmão da Margaret Pole, ainda estava vivo e estava sendo mantido na Torre de Londres. Então, o que está acontecendo? Quando Henrique VII tomou o trono inglês após eliminar o Ricardo III no campo da batalha em Bosworth Field em 22 de agosto, ele provou logo em seguida o quão implacável ele podia ser ao eliminar muitos daqueles que tinham qualquer tipo de direito, mesmo que fraco, ao seu trono. Felizmente para Eduardo, o Henrique decidiu apenas colocá-lo primeiro no castelo de Sheriff Hampton e depois na Torre de Londres, onde podia mantê-lo sob vigilância. Ele era uma criança na época e existiam alguns rumores de que o Duque de Clarence, quando vivo, tinha planejado enviar o seu filho Eduardo para Irlanda, para mantê-lo em segurança, enquanto colocavam outra criança em seu lugar. Mas não havia nada que sugerisse que isso realmente aconteceu. Provavelmente foi nessa história que a Philippa Gregory se baseou ao falar sobre os príncipes da torre, ou não, porque para mim ela só soube dançar em cima da história para não falar outra coisa. Mas enfim, depois de passar pelos eventos da Guerra das Duas Rosas, todos estavam desconfiados e prontos para acreditar em qualquer coisa. Por volta de 1486, um plano estava em andamento para apresentar o Lambert como rei. A história diz que foi um padre, conhecido como Richard Simmons ou William Simmons, quem educou Simnel não só em matérias acadêmicas, mas também em etiqueta e modos da corte. No entanto, é muito improvável que um padre decidisse, do nada, se tornar um criador de reis. E é bem suspeito que Oxford fosse uma área onde dois dos líderes da revolta que estava por vir tinham suas propriedades. Um deles era John de la Pole, conde de Lincoln, que declarou publicamente que Lambert era o conde de Warwick, apesar do Eduardo ainda estar vivo.
Sem dúvida, o Richard Seymour fazia parte de um complô muito maior. Escolhido por sua habilidade de ensinar ao jovem garoto a educação esperada de um nobre. Então ele espalhou o boato de que o conde de Warwick havia escapado da Torre de Londres como se fosse fácil e agora estava sob seus cuidados. Ele levou o Lambert para a Irlanda, onde tinha um apoio significativo à causa da família York. É provável que já houvesse um plano em andamento para invadir a Inglaterra, e isso teria acontecido com ou sem um impostor. Ele era apenas um símbolo. Aí, no final de 1486, o Lambert já estava bem estabelecido na Irlanda, apoiado por Thomas Fitzgerald, o chanceler da Irlanda, seu irmão Gerald Fitzgerald, o conde de Kildare, e Walter Fitzsimmons, o arcebispo de Dublin. Quando essas notícias chegaram a Henrique VII, ele enviou um mensageiro para questionar o Lambert sobre sua origem e história. O complô cresceu quando a Margaret de York, irmã do Eduardo IV e do Ricardo III, e agora duquesa viúva de Borgonha, deu seu apoio à causa de Lambert. Ela adorava entrar nesses complôs porque ela queria derrubar o Henrique. Ela declarou publicamente que ele era o conde de Warwick e enviou fundos para ajudá-lo. Tô pensando em também fazer um vídeo sobre ela quando eu começar a falar da Guerra das Duas Rosas. O que vocês acham? Enfim, no dia 2 de fevereiro de 1487, esperando reduzir esses rumores, o Henrique VII libertou o verdadeiro conde de Warwick da Torre de Londres e o fez desfilar por Londres. No entanto, devido à lentidão com que as notícias viajam no período medieval, isso teve pouco efeito em acabar com os boatos. Em 24 de maio de 1487, o Lambert Simnel foi coroado como Rei Eduardo lá na Catedral de Christ Church em Dublin. Aí, um parlamento foi convocado em seu nome e moedas foram feitas com a sua imagem. Olha que absurdo! Curiosamente, nos relatos da época, nenhum número regnal foi dado. Mas eu vou explicar isso mais tarde, então segura. A cidade de Waitford, que permaneceu leal ao rei durante esses eventos, zombava dos habitantes de Dublin por escolherem o filho de um fabricante de órgãos como rei. Parece que ninguém realmente acreditava na história. Mas isso não impediu o pessoal de continuar com o plano. Foi aí também nesse momento que o John de la Pole se envolveu, fugindo para Borgonha ao lado da Margaret de York e declarando que tinha ajudado na suposta fuga anteriormente do Warwick. Enquanto ele estava lá, ele também se encontrou com Francis Lovell, o sexto conde Lovell, que estava exilado após apoiar uma revolta fracassada em 1486. Aí outros cortesãos iorquistas viajaram para a Irlanda para se juntar ao complô que estava formado sob o comando de Thomas Fitzgerald. Aí, em 4 de junho, com uma força de cerca de 1.500 mercenários alemães e flamencos, 4.000 soldados irlandeses da infantaria leve e uma série de apoiadores da família de York, o Simnel e o conde de Lincoln desembarcaram na ilha de Pili, em Lancashire. Ele mais tarde afirmaria que tinha se encontrado com Lovell em Furness para discutir um local de desembarque adequado na Irlanda. Estabelecendo acampamento nessa base relativamente segura, as forças iorquistas se moveram rapidamente para o leste, atravessando em direção a Wensdale. Embora muitos dos nobres estivessem um pouco preocupados e relutantes em se juntar a eles e iniciar mais conflitos, alguns membros da pequena nobreza se aliaram. Isso se incluiu John Scrope, 5º Barão Scrope de Bolton, e Thomas Scrope, o 6º Barão Scrope de Masham. No dia 5 de junho, uma carta foi enviada supostamente pelo rei Eduardo de Marcham para York, anunciando sua causa e pedindo que a cidade de York o recebesse. Apesar dos dois barões liderarem seus homens até os portões de York, a cidade permaneceu leal ao Henrique VII, mesmo quando declararam Lambert o rei legítimo. Aí o restante das forças, incluindo o próprio Simnel, foram para o sul.
No entanto, o apoio não foi tão grande quanto eles esperavam e poucos nobres decidiram se juntar a eles. Isso pode ter acontecido porque alguns apoiavam realmente os Tudors. Outros percebiam que a campanha de Simmel estava destinada ao fracasso ou simplesmente queriam se manter fora de problemas após anos de conflito. O Henrique VII, no entanto, estava preparado, já que ele olhava tudo e todos e ele era super sistemático. Embora isso fosse parcialmente devido a uma invasão que já era planejada na Irlanda. Ao ouvir sobre o que estava acontecendo com Lambert, o rei, que já era bastante paranoico, pôde se preparar para o que estava por vir. Houve um pouco de agitação em Londres devido à incerteza sobre se havia ocorrido uma vitória rebelde ou não, e alguns londrinos chegaram a ir às ruas. No entanto, isso fez pouca diferença, e no dia 15 de junho de 1487, o Henrique VII saiu de Nottingham com uma grande força de seus próprios homens, pelo menos o dobro do exército do Conde de Lincoln, cerca mais ou menos de 12.000 soldados. Eles montaram um acampamento perto de Nottingham, a cerca de 16 quilômetros de distância, enquanto o exército de Simmel e Lincoln acampou em East Stroke, uma vila próxima. No dia seguinte, 16 de junho, os dois exércitos se encontraram em East Stroke, entre Vampire Hill e o rio Trent. Calma, lá em Vampire Hill não tinha os personagens de Crepúsculo. Que piada horrível. Enfim, foi uma batalha brutal e, segundo alguns historiadores, mais sangrenta que a de Bosworth. Eu acho que não. No início, as forças iorquistas mantiveram-se como uma unidade grande no topo de Vampire Hill, mas logo foram atingidos pelas flechas dos arqueiros do rei. Em vez de manter a posição elevada, decidiram atacar imediatamente, tentando romper a linha dos lancastrianos e do rei. Não funcionou, e aí a batalha durou 3 horas, com ataques ferozes de ambos os lados. Os mercenários alemães tinham o que havia de mais moderno em armas de fogo na época do início do reinado Tudor e próximo do ano de 1500. Mas como essas armas eram lentas para carregar, eles não conseguiram enfrentar muitos arqueiros altamente treinados. Os soldados irlandeses sem armaduras foram rapidamente abatidos e as forças de Lincoln acabaram encurraladas pelo exército do rei, já que o rei Trent cercava o campo de batalha em 3 lados. Muitos dos iorquistas tentaram escapar pelo rio Trent e por um desfiladeiro, que até hoje é conhecido como o nome de Red Gunter, Calha Vermelha, onde foram encurralados e mortos. O Conde de Lincoln e Thomas Fitzgerald caíram em batalha, morrendo enquanto lutavam. Lovell conseguiu fugir e presume-se que tenha escapado para a Escócia ou para o exterior, mas não há evidências de que ele chegou na Escócia e seu destino permanece desconhecido. O Simmel e o Simmons foram capturados após a batalha. Foi relatado que o garoto, que os rebeldes chamavam de Rei Eduardo, foi capturado por Robert Bellingham, um escuteiro da casa do rei. Os irlandeses que apoiavam Lambert, em sua maioria, não foram punidos, já que Henrique VII precisava deles para governar a Irlanda. No entanto, mais tarde, ele persuadiu o Papa a excomungar o clero que havia ajudado na rebelião. Aí, a igreja na Irlanda começou a ficar uma confusão, mas isso eu conto em outro vídeo. Lembrando que quando o Papa te excomunguma, as pessoas e os outros países que são da Igreja Católica, que estão ao lado da Igreja Católica, retiram o seu apoio. Sem conseguir prender o Lincoln e descobrir a profundidade do levante iorquista, pois ele já estava morto, o Henrique decidiu lançar uma série de investigações sobre a rebelião. No entanto, as investigações não revelaram muita coisa, e o resultado foi poucas execuções e muitas multas. Se você sabe disso, se você já assistiu o vídeo do Henrique Tudor, ele adorava ganhar dinheiro e aplicar multas. Como dizia o ex-prefeito Maluf de São Paulo, eu roubo, mas eu faço. E quanto ao Lambert? Bem, o Henrique sabia que o jovem garoto não passava de um fantoche.
Então ele concedeu a Simmel um perdão completo e lhe deu um emprego na cozinha como girador de espeto. Há poucos registros sobre a vida posterior de Lambert, mas é uma boa sugestão de que ele se tornou falcoeiro e se casou. Nada mal para um garoto de origem relativamente comum e que fez um levante contra o rei. Aí a posição do Henrique VII foi fortalecida pela sua clemência em relação ao Lambert Simmel, além de conquistar ainda mais apoiadores e orquistas tanto na Batalha de Strokefield quanto depois. Porém, há uma minoria de historiadores que questiona a verdadeira identidade do Lambert. Será que ele era alguém mais nobre? Existe uma teoria que sugere que ele era, na verdade, Eduardo V, o príncipe da Torre mais velho, que teria sido rei se não tivesse, desaparecido e o Henrique VII não tivesse aproveitado para conquistar a coroa pela força e pela guerra. Essa teoria diz que o John de la Pole o apoiou em vez de reivindicar o trono para si, sabendo que ele era legítimo. Pode parecer fantasioso e foi inclusive uma ideia de White Princess e, incrivelmente, essa teoria se apoia em nada, falta de evidências de nada. Só depois dos acontecimentos, quando estava sendo escrito pelos cronistas dos Tudors, é que o Lambert foi mencionado como sendo chamado Rei Eduardo VI. Mas na verdade não há nada contemporâneo que demonstre isso. No entanto, há muitos buracos nessa história. O primeiro é a ideia de que um garoto que foi descrito pelos contemporâneos como tendo cerca de 10 anos e, na verdade, o Eduardo tinha 16 anos. Embora pudesse haver alguma variação de idade, não são muitos os jovens de 16 que podem passar por crianças de 10. É uma variação muito grande na qual os meninos costumam mudar muito, que é a puberdade. Além disso, é altamente improvável que o Eduardo V estivesse vivo de qualquer maneira, seja na Torre de Londres ou outro lugar, até 1487. Os Tudors, sem dúvida, foram grandes inventores do registro histórico, grandes fofoqueiros. Eu já comentei com vocês que eles escreviam tudo, até como o rei e quando ia no banheiro. Mas só eles podiam manter os registros da forma que eles queriam, já que muitos registros, inclusive do parlamento irlandês, foram destruídos por Henrique VII. Mas eu acho que essa teoria parece exagerada demais. Me fale. A principal razão é a seguinte: se você fosse o Eduardo V, de 16 anos, o legítimo governante da Inglaterra, que foi preso injustamente pelo seu tio, e agora o trono da Inglaterra estivesse na mão de um usurpador, você ficaria quieto? O jovem de 16 anos já era considerado um homem, e alguém criado para ser um rei não teria problema em levantar a voz, um exército e uma causa contra o Henrique VII. Então é bastante claro que o Lambert foi treinado como se comportar, tudo sobre a rebelião acabou sendo planejada também pelos adultos ao seu redor. Quanto ao número régio, que eu comentei, embora seja irritante que esteja faltando nos registros, a ausência de evidências não prova nada. Portanto, o Lambert começou a vida como um plebeu e nunca se tornou rei. Mas, pelo menos, ele acabou na casa real. O Henrique VII se livrou de alguns nobres incômodos que estavam contra ele e se fortaleceu financeiramente com multas a mais. O país tinha visto a última grande batalha, então, que poderia ser considerada parte da Guerra das Duas Rosas por alguns historiadores. No entanto, o outro pretendente ao trono estava à espreita na forma de Perkin Welbeck, e esse não seria afastado tão facilmente. Já tem vídeo sobre ele aqui no canal e eu vou deixar na legenda. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e se inscrever para não perder mais vídeos de conteúdo curioso e histórico. A gente tem vídeo todos os dias às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.